Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. Ele vem, defende um povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da conquista. Quando a noite vem chegando, vai comunicando, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, no seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio de mista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio de mista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem sonha de ser honesto, é de Rui Barbosa. É Paulo Roberto. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia, aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais, Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia. E Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. 18h05 na Paraíba, os destaques do programa desta segunda-feira. Agora estão matando até militares do Exército no Rio de Janeiro. 2 sargentos foram assassinados. Presidente americano Donald Trump diz que a guerra em Gaza vai acabar logo e ameaça a China com mais tarifas. Em sinuca de bico, o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, evita falar sobre o projeto de anistia. O dólar fechou o dia de hoje a 5,91 aqui no Brasil. A Bolsa de Valores despencou. No programa de hoje, teremos uma conversa com o ex-governador paraibano Ricardo Coutinho, que pretende candidatar-se a deputado federal no ano que vem. A coluna política, o cotidiano brasileiro e os enfoques locais, bem como os destaques nacionais. O Cidade em Revista está no celular, no rádio, no computador, no tablet, na plataforma digital que você escolher e na rádio Camisa 10 FM. 18h06 agora. A audiência do rádio na internet vem aumentando dia após dia e sentimos orgulhosos de participar deste crescimento desde 1997. Radios.com.br, criado para levar o rádio aos 4 cantos da terra. Acesse agora radios.com.br. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102.
981820102. Bem-vindo ao Nildo Haute Coiffure. Há mais de 40 anos, tratamos sua beleza com respeito. Espaço de conforto e satisfação, oferecendo a melhor experiência em beleza para você. O Nildo Haute Coiffure, em Campina Grande, no São José, Partage Shopping e Marinho, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Rádio Camisa 10, música e informação com classe. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Forçar uma mulher a beijar é crime. Tocar o corpo de alguém sem consentimento é crime. Divulgar fotos íntimas por qualquer meio, crime. Agredir, humilhar, reter objetos, bens ou documentos, tudo isso é crime previsto em lei. Denuncie. Disque 180. Violência contra a mulher é da conta de todos. Rádio Camisa 10, música e informação com classe. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a Vitrine Outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na Vitrine Outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 988824860 e peça a visita de um consultor. Colégio Autêntico, um mundo de histórias, experiências e conquistas, sucesso e realização presente em cada fase da vida. Da infância e juventude, um projeto de ensino autêntico. Preparamos campeões para a vida. Colégio Autêntico, educação infantil, ensino fundamental e médio. Campina Grande e Patos. Rádio Camisa 10, música e informação com classe. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Hora certa. São 18 horas e 11 minutos na Paraíba, precisamente 6h11 agora. Alô pessoal, alô minhas amigas, alô meus amigos, saudações sinceras a todos. Espero que estejam bem, espero que tenham passado um bom final de semana, que tenham iniciado a semana numa boa, na paz, na tranquilidade, no sossego. E quero dizer que estou feliz em me reunir novamente com vocês para esse bate-papo no qual fazemos as nossas reflexões sobre os fatos mais importantes das últimas horas. Alô, Bruno Romano Amorim Gaudêncio. Bruno Gaudêncio foi vereador em Campina Grande, está acompanhando aqui pelo Facebook. Luciano Guedes,
companheiro, me faz lembrar o velho Zé Guedes, filho do Zé Guedes. Um abraço, muito obrigado pela audiência. As pessoas de perto, as pessoas da distância, a quem acompanha pelo Radiosnet, a quem acompanha pelas outras plataformas digitais, o meu melhor agradecimento, o meu carinho de sempre. As mensagens vão chegando, a gente vai registrando. Está aqui agora mesmo quem foi que mandou uma mensagem dizendo que está acompanhando, deixa eu ver aqui, o programa em terras pernambucanas. José Romilson. Boa noite, Paulo Roberto. Hoje estou acompanhando o programa aqui na cidade de Surubim? Acredito que é. Pois confirma direitinho aí. José Romilson. Surubim, terra do velho guerreiro, Chacrinha. Eu e minha namorada Fátima Silva. Mas é a jornalista Fátima Silva? A loiríssima ou é outra Fátima Silva? Hein? Alô, Beto Farias, alô, Assis no Santa Bárbara. Boa noite para Antônio Clemente. Luiz Rocha, oficial de justiça, meu amigo. Externe meu abraço a Ricardo Coutinho. Muito bem. As pessoas são assim, não é? São amadas e são odiadas. Eu tenho quem me ame, eu tenho quem goste de mim, e eu tenho aquelas pessoas que me detestam, me odeiam, não conseguem ver minha cara na televisão, não conseguem escutar um programa. Eu acho tudo isso normal. Mas como um dia eu disse ao doutor Armando Abílio, de saudosa memória, eu disse: doutor Armando, a gente não escolhe pai nem mãe, porque aquelas duas pessoas nos geraram. A gente nasceu sem pedir, sem nada, né? Nasce naquele pai, naquela mãe, tem que ser aqueles ali. Você não escolhe irmãos, você não escolhe tios, nada disso. Agora, os amigos você escolhe. Ah, mas você é amigo? Eu escolho as minhas amizades. Não é, João Barros? Os amigos a gente escolhe. As pessoas com as quais a gente quer se relacionar, quem escolhe somos nós. Eu conheço casos em que, por exemplo, um rapaz aqui é amigo de outro ali, e aquele amigo dele nem fala com o pai do primeiro, entenderam? Ou seja, o pai é intrigado do amigo, mas o filho desse pai aqui é amigo daquele inimigo do pai, porque ele não tem nada a ver com a briga um do outro, entenderam? Ah, mas fulano esteve enrolado não sei em quê, foi acusado disso, foi acusado daquilo, e daí? A amizade continua. Acusação não significa culpa. A gente tem que entender isso. Eu posso lhe acusar de um monte de coisa, 1000 coisas, e você pode também me acusar. E tudo pode ser falso. Tudo pode ter sido inventado. Alguma coisa pode ser verdadeira, ou não, ou nenhuma. Temos que ter essa concepção. Alô, Luiz, 10 anos, boa noite. Meu amigo Marcos Soares está no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo o Rio de Janeiro, fevereiro e março. E o Marcos Soares está comunicando aqui o falecimento do Francisco Manuel, que morreu hoje. É com pesar que comunicamos o falecimento do senhor Francisco Manuel Ribeiro e Silva. Morreu em Aracaju, capital sergipana. E eu, sinceramente, não o conheci, mas o Marcos Soares diz: olha, isso é o velho Lambreta, que jogou comigo no Estudantes, que era o time no qual também jogava Humberto de Campos. Está feito o registro aqui, com os pêsames e os sentimentos à família. Boa noite, Bebeto Medeiros, velho Bebeto goleiro. Alô, amigos do Brejo, Remi, Jarara, Serraria, Bananeiras, Esperança, Alagoa Nova. Alô, Teixeira, de Jaci, Cicinho da Eletrônica, Dr. Tony Harrison, lá em Fortaleza, capital cearense. O Adriano está em Esperança, o Neto está lá em Remígio, só manda filé, cada foto. Fefé Cavalcante, Alexandre do Sindicato, quem é mais aqui? Ah, tá, Herculano Filho está em Brasília. Companheira jornalista Fernanda Souza, Negão do Café, Carlos Dunga, Professor TT. São as mensagens que vão chegando aqui. Quem mais? Nogueira, sargento, está lá em Barra de Santa Rosa.
o Djalma Neves em Esperança, professora Geovita Maranhão, Luizinho 10 anos, João Luiz, bombeiro militar, hoje de serviço no Hospital de Trauma, 7º Batalhão de Bombeiros Militar e destacamento lá do Hospital de Trauma. E quando a gente diz 7º Batalhão de Bombeiros Militar, o batalhão é que é de bombeiro militar. O normal seria você dizer bombeiros militares, colocar tudo no plural, mas o batalhão é que é um batalhão militar de bombeiros, no plural. É difícil a gente se acostumar com essas pegadinhas da língua portuguesa, mas é assim. Tem o caso lá do batalhão de infantaria, e muita gente diz assim, o 31º Batalhão de Infantaria Motorizada. E não existe infantaria motorizada. O batalhão é que é motorizado, é 31º Batalhão de Infantaria Motorizado. Batalhão é motorizado. Infantaria é o combate a pé. Então não tem infantaria motorizada. Mas antes era Companhia de Infantaria Motorizada. A companhia. A infantaria nunca foi, nem é e nem será. E quem é infante combatente como eu, de QRM 07001, sabe o que é isso. Do jeito que o frade Capuchinho, Emanuel Erivan, sabe como acontecem as coisas nos corredores, dos seminários, dos conventos. Aí eu sei como é que as coisas acontecem nos quartéis. São 6h19. Vocês sabem que os milagres acontecem. Sabem ou não sabem? Em Tião Lima, minha amiga Nieta Cardoso, vereadora Nieta lá de Lagoa de Roça. Alô, ministro Marconi Farias. Alô, Bárbara, Beatriz, Laura. Alô, Negão. Pistola 45 numa mão, espingarda 12 na outra mão, só de olho. Um abraço para todos vocês aí. Então, vocês sabem que milagres acontecem. Sabem? Sabem. Todo mundo sabe. Eu sei. Médico não faz milagre. Tem gente que acha que o médico tem que fazer milagre. Chegou alguém em estado terminal no hospital, aí o médico tem que deixar o cara zerado no outro dia. O médico não faz milagre. Ele gostaria, e isso eu converso com muitos médicos, todos eles gostariam, pelo menos me dizem assim, que cada paciente que chegasse doente saísse zerado, curado, bonzinho a hora. Mas não é assim. Aí morreu, aí agora vocês sabem, principalmente com rede social, que o povo consulta o doutor Google, qual é o remédio bom para dor de barriga. Aí o Google bota lá uma lista de uns 10 remédios. Aí o cara sai já sendo doutor, ele se acha doutor. Quando morre um parente em qualquer hospital, a primeira coisa que ele diz assim, se o médico tivesse feito isso, ele não teria morrido. Se a enfermeira tivesse aplicado aquela injeção no outro braço, ele não teria morrido. O povo fica procurando uma desculpa quando alguém morre. Minha gente, todos nós vamos morrer. Os erros médicos acontecem porque os médicos são seres humanos, enfermeiros são seres humanos, técnicos de enfermagem são seres humanos. Todos eles podem errar, mas nenhum, eu penso, que saia de casa pensando em matar alguém. Hoje eu vou matar uns 2 no hospital. Nunca ouvi dizer que alguém pensasse nisso. A não ser um caso raro no mundo, aqui, ali ou acolá, mas não é o normal. Esse povo estuda, se especializa para curar, tratar as pessoas, fazer com que elas saiam dos hospitais, das clínicas, melhor do que chegaram. Não é assim? É. Então, milagre quem faz é Deus, independente de qual seja o seu Deus. Eu não estou aqui discutindo isso não, eu tenho o meu. Aí você pode ter o seu é o seu. O seu pode ser o mesmo que é meu e pode ser outro. E eu vou respeitar. Não tem problema nenhum. Então, aquilo que aconteceu ontem, no começo da tarde, lá em Santa Catarina, em Palhoça, que é na Grande Belo Horizonte, foi um milagre. Vocês devem ter visto já as imagens aí na televisão. Uma carreta, um carro-tanque, carregado de combustível, pelo que divulgaram, era etanol. O sujeito sobra na curva, na carreta, deita a carreta, que pelo jeito ia numa velocidade alta, e esse carro simplesmente despeja o combustível no asfalto com
a ferragem do caminhão ralando do asfalto provocou a faísca, o incêndio, a explosão. Minha gente, mais de 20 carros ficaram destruídos e não morreu ninguém. Vocês estão entendendo por que é que eu estou dizendo aqui que milagre acontece? Porque quando você olha uma destruição daquela, com aqueles carros todos destruídos, 20 e tantos carros pequenos, mais 2 outros caminhões, além da própria carreta que foi aqui, provocou o acidente, não morreu ninguém, major. Não tem ninguém internado em estado grave. Claro que algumas pessoas se arranharam, se machucaram, se queimaram, membros superiores, que são os braços, membros inferiores, que são as pernas, mas não morreu ninguém, rapaz. Aí é numa hora dessa aí que alguém tem que dizer assim, peraí, Deus existe. Deus existe, só Deus para fazer um negócio daquele. Há quem diga que são as coincidências e tal, não vamos discutir por isso, nem vamos nos atritar por isso. Eu acredito que aquilo ali foi um milagre. 21 carros pequenos e 3 carretas foram atingidos pelas chamas causadas pela explosão depois do tombamento de uma carreta carregada de etanol na BR-101 em Palhoça, na Grande Florianópolis. As câmeras de monitoramento registraram que esse acidente aconteceu às 1h37 da tarde. 5 pessoas só ficaram feridas. Olha só, 21 carros pequenos. Mesmo que só fosse uma pessoa em cada carro, já seriam 21 pessoas. Mas tinha carro ali que tinha 3, tinha 4, tinha 5. E somente 5 pessoas se machucaram. Após o acidente, os 2 sentidos da rodovia foram interditados para a retirada dos destroços, o que só aconteceu no dia de hoje. 16 horas de interdição total. Milagre, major. Milagre, viu? Milagre acontece. Aquele povo todo nasceu de novo. Todo mundo ali nasceu de novo. Se existe milagre, aquele ali foi um. Você vê as imagens e diz assim, não vai escapar ninguém. Mas isso acontece. Então, que aquele povo bote as mãos, jogue suas mãos para os céus e agradeça, né, a Deus por ter escapado. A gente está trazendo assim sempre 2, 3 temas para iniciar o bate-papo, né, Tião Lima? Aí Tião disse, rapaz, gostei do teu cenário aí do estúdio, mas tem gente que não gosta, para você ver. Eu quis fazer o quê? Um negócio diferente, porque tudo que é estúdio de rádio que você vê, podcast hoje, é tudo igual. É uma mesa, no mesmo, até a direção é a mesma, nem o ângulo da câmera muda. É uma plaquinha, um monitor lá na parede, uma mesa comprida, 2 de um lado, 2 do outro, 2 de um lado e 1 do outro. Tudo igual. Eu digo, não, eu vou fazer um negócio diferente, que nem pareça um estúdio de rádio. Aí pronto, fiz aqui o meu negócio, a minha decoração. Quem desenhou tudo foi eu. Foi construído do jeito que eu quis. Quem pregou os quadros na parede fui eu. Quem liga os televisores sou eu. Quem paga a energia sou eu. Então eu fiz do meu jeito. Quando abusar, eu rodo a câmera para o outro lado. Vou até dar uma rodadinha aqui. Tião Lima achou de falar, vou rodar. Ó, Tião, fica olhando aí. Vou botar pro lado de cá, ó. Tá vendo aí? É assim? Dei uma rodadinha, só para você ver. Pronto. É a troçada, doutor. É o meu museu aqui, meus equipamentos de som antigos, radiolas, tudo funcionando. Toca bolachão, toca fita cassete, toca CD, toca DVD, toca tudo. Então é desse jeito. Aí dentro desse tema de trânsito e tal, olha só, são muitas as reclamações que a gente recebe. Todo mundo que trabalha no rádio, praticamente todo mundo que trabalha na imprensa recebe reclamação das pessoas dessa obra aqui da duplicação da Alça Sudoeste. Faz tempo, major, faz tempo, o moído é o mesmo, é hoje, é amanhã, é hoje, é amanhã. Em Sueli Farias, Sueli também me abandonou. Passa 6 meses sem dar notícia. Aí depois diz, passei a ouvir. São as crises, né? Eu chamo os ouvintes das crises. Passa um tempão sem me escutar. Quer nem saber se eu estou vivo. Aí depois diz, eu vou ouvir aquele cara de novo. Aí começa a escutar outra vez. Pois bem, minha gente, quem trafega pela Alça Sudoeste
está dizendo que é melhor você ir trafegar nas estradas do Cazaquistão, do Afeganistão. Diz que está melhor do que por aqui. É problema demais. E tem uma coisa, eu tenho dito a você, vocês não acreditam no que eu digo? Vocês não acreditam. Eleição do ano que vem, sabe? 2026. Talvez algum viaduto daquele tenha sido concluído, talvez alguma coisa assim já dê para trafegar bacaninha, entendeu? Nos trinques, como diz um amigo meu. Se brincar, vai ser igualzinho aquela triplicação de Cabedelo para João Pessoa. Faz 7 anos, vai fazer 8 anos que começaram. Enquanto houver eleição, depois, liberou a verba, 5 milhões de emendas, daqui a 15 dias, 20 milhões de emendas. Meu amigo, já botaram tanta emenda que aquela música na emenda, já escutaram aquele forró na emenda? Pronto. É emenda demais e não emendaram nada até agora. É só lero-lero. Então, sobre Alça Sudoeste, duplicação em Campina Grande, vocês ainda vão reclamar muito, Major. É na emenda, torando na emenda, como diz aquele forró. Alô, Gustavo Carneiro, alô, Severino do Ramo. Tem o dos Ramos, no plural, e tem o do Ramo. Muito bem. Manuel Ivan, só quem não funciona é o dono. Você que pensa, Major. Saindo faísca. Olha aqui, Gutenberg Cardoso, lá em João Pessoa, boa noite. Boa noite, Juscelino Salles, boa noite, Wilson Siqueira. Eu falei duplicação de Cabaceiras, é Cabedelo. Falei Cabaceiras, Wilson, ou tu ouviste errado? É Cabedelo para Oitizeira, em João Pessoa, do quilômetro 0 da BR-230 até o quilômetro, parece que 33. Mas, meu amigo, pensa no moído. Sabe, eu vou ficar calado, sabe? Senão eu vou arranjar um bocado de inimigo, ainda hoje, com esse moído todinho. A minha avó, numa situação assim, ela dizia: você quer ser uma falta de homem? Eu não vou dizer assim não, para não ferir susceptibilidades. Mas pensa, hein? Porque existe a bancada forte lá em Brasília. Vamos ver aqui, citar uma bancada forte, bancada federal forte em um estado. A bancada de Pernambuco. Aqui em Pernambuco eles brigam, tem briga de foice, briga de faca no escuro, briga de punhal, briga de tudo que você pensar, estrovenga, roçadeira, enxada. Mas quando chega em Brasília é tudo unido para defender Pernambuco. Se todo mundo, opa, aqui não para a obra, aqui vai continuar. A bancada paraibana, é claro que a gente não pode generalizar, porque tem as exceções, mas a bancada paraibana é uma coisa aqui e outra coisa em Brasília. A maior parte dos 15, né, são 12 deputados e 3 senadores. A maior parte, não vou dizer que é todo mundo, entenderam bem? O grosso é um moído aqui e quando chega em Brasília é outro. Aqui em Brasília é tudo leão. Lembram do leão da Metro? Quando ia começar o filme lá no Capitólio, leão da Metro, ponto. É leão da Metro aqui, quando chega em Brasília, gatinho siamês. É assim, Major. Aí as obras não andam, demora, é passo de tartaruga, é um vai e vem, aí bota, parece uma obra que eu conheço ali do outro lado do oceano. De vez em quando, aí pegam cinco rapazes, botam umas fadas de um carrinho de mão para cada um com enxada e uma pá. Aí diz, ó, vocês tiram a terra dali, joga naquele outro cantinho ali, sabe? Aí quando for todinha a terra para lá, aí você começa a botar a terra no carrinho de novo, traz de volta para o mesmo canto que estava. Aí manda filmar, sabe? Filma, luz, câmera, ação, aí filma. Aí vai para a rede social, vai para a televisão. Ave Maria, a obra, agora a obra. Sabe qual é a obra, né? É aquela que você pensou mesmo. Não sai do canto. Meu Deus do céu.
Quando é que eu vou assistir a um filme no Cine Capitólio? Mas meu amigo, você de novo com esse mesmo moído. Pronto. Quando você for no VLT, aí você assiste. O VLT vai passar na porta da sua casa. Aí você sobe no VLT, vai ter uma parada mesmo de lado do Capitólio. Aí você desce e vai assistir um filme pornô. Eu transo, ela transa. Ou se você preferir, aí bota a dama do lotação. Pronto. Olha aqui um tema que o ouvinte está pedindo para abordar. Isso aqui eu já vi. Eu sei que é verdade, não é que eu esteja chamando nem o ouvinte de mentiroso, não é isso não. Mas eu vou assinar embaixo porque eu já vi. Ele disse que a partir de 3 horas da tarde, praticamente todo dia útil, na rua Maciel Pinheiro. Vocês conhecem a rua Maciel Pinheiro? É uma das principais de Campina, ou não é? Hein? A Maciel Pinheiro. É. Aí ele disse que por volta de 3 horas da tarde começam a chegar carrocinhas puxadas por jumentos daquele pessoal que junta papelão nas lojas, canudo de papel, papelão, para vender material reciclável. O que é que acontece? Ele está dizendo, chega um jumentinho com a carrocinha, o sujeito para o jumentinho em fila dupla, porque não tem como parar, não tem espaço, não tem vaga de estacionar o jumento no lugar do carro. Está tudo cheio. Aí ele para o jumentinho na fila dupla, fica lá o pobre do animal inocente, onde botar ele fica. Já estreitou, fica apenas uma via para o tráfego fluir na Maciel Pinheiro. E o sujeito juntando papelão na loja, trazendo, botando em cima da carrocinha. Normalmente é o carroceiro, a mulher, mais 2 bruguelinhos pequenos, mais um na barriga dela, mais 2 ou 3 cachorrinhos que acompanham. Vocês já viram esse quadro? Eu já vi. E ele juntando, e o trânsito começa a dar nó porque só ficou uma faixa. Ora, ali cabem 4 carros. Um de um lado da rua, outro do outro lado. Estacionaram. Um em um meio fio de um lado, o outro no meio fio, ou guia, do outro lado. Aí ficam 2 fileiras para o tráfego fluir. Parou uma carroça. Aí daqui a pouco chega outra carroça, passando 2 ou 3 lojas, parou. Na mesma faixa onde está aquela primeira carroça parada. Depois chega um sem noção, outro carroceiro. Aí sabe o que ele faz? Ele para na outra faixa onde os carros estão passando. Ou seja, fechou a rua. Fica um carro num lado da rua, o outro carro na outra ponta e 2 carroças no meio. Começa a dar nó. Aí 3h30, 4, 4h30, 5, 5h30, tudo engarrafado. E não, segundo o ouvinte está dizendo aqui, é um comerciário que trabalha ali perto da galeria do Palomo. Ele está dizendo que não aparece um agente de trânsito de Campina Grande. Para, dá um apito, prim, prim, mandar pelo menos o carroceiro, meu filho, para aqui atrás da outra. Já que é bagunça mesmo em Campina, e os carroceiros vão todos parar aqui em fila dupla, para atrás do outro. Aí o cara parou do lado da outra, bloqueou. Tem não. Porque Campina é a cidade da inovação e aí a fiscalização é eletrônica. O sujeito está lá numa sala de controle na STTP olhando, a Maciel Pinheiro toda engarrafada, mas não vai ninguém lá. Porque a carroça de burro não pode ser multada, não tem placa, não é uma coisa. Agora isso é todo santo dia. Eu vi um dia que eu passei lá por volta de 4h30 da tarde. Mas o ouvinte está dizendo aqui que é toda tarde, todo santo dia acontece isso. E você não vê um canário do prado para assoviar, para dar um apito. Prim, prim, nada. Alô, Manuel Messias, alô, Adriana, alô, Erivelton Souza. Muito obrigado pela audiência, boa noite. Cidades que estão aqui acompanhando o programa agora. Vou citar algumas: Campina Grande, Remígio, Surubim, Pernambuco, Guarabira, Livramento, Junco do Seridó, Recife, Caruaru, Jaboatão dos Guararapes, Garanhuns, Rio de Janeiro, São Luís, Maranhão, outra cidade pernambucana, Macaparana, tem Fortaleza, Ceará, tem João Pessoa, tem Cidade do Conde, tem Pocinhos, Areial, Salvador, Vitória da Conquista, Barreiras,
Cacimba de Dentro, Guarulhos, em São Paulo. Tem Estação Velha, mas Estação Velha não é cidade. Apareceu aqui Estação Velha, como sendo Paraíba, mas deve ser o bairro da Estação Velha, não sei. Quem mais? Cuité, Taperoá. Eita, mais um de Caruaru. A vocês todos, muito obrigado pela audiência. Tem ainda Aracaju, capital sergipana, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Londrina, no norte do Paraná, está aqui, e Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Cadê o meu amigo Alexandre Gomes, lá do Amapá? Hoje ele não está por aqui não, pode ser que chegue ainda. Aí eu conversando ali com uma pessoa no sábado, conversando, lá vai, essa pessoa veio para Campina Grande recentemente, conversa para cá, conversa para lá, aí a pessoa me disse de onde tinha vindo. Olha, eu vim da cidade tal, estou aqui em Campina Grande agora, tal. E eu perguntei, está gostando? Campina, estou. Principalmente do clima, porque à noite, né, a temperatura cai bastante e tal, enchendo a bola de Campina. E meu amigo Gilmar Lopes, Gilmar, ex-atleta do Galo da Borborema. Aí, quando eu disse que conhecia a cidade de onde essa pessoa veio, ela começou a me fazer perguntas e eu entendi que ela queria saber se realmente eu conhecia a cidade. E às vezes você diz, tem gente que diz que conhece um lugar e nunca pisou lá. Aí começou a fazer pergunta. A primeira eu respondi, a segunda eu respondi, a terceira eu respondi. Aí antes que a pessoa fizesse uma quarta pergunta sobre coisas lá dessa cidade, aí eu comecei a dizer outras, para ela entender que eu realmente conhecia. Eu percebi que ela disse, esse cara realmente conhece. Pois é. Olha aqui o que é que o Alfredo está dizendo. Hoje à tarde, por volta de 5h10, eu estava naquela rua do posto de saúde Francisco Pinto. Tinha uma carrocinha com jumento desse jeito que você disse aí, em fila dupla. Não, é toda tarde. É toda tarde. O pessoal vai, né, buscar o papelão, ninguém tem nada contra. Agora, meu amigo, parar o trânsito, dar um nó no trânsito por causa do carroceiro que está ali, é complicado, Major, né? Vai parar teu carro lá na feirinha de frutas da rodoviária velha, se tiver lugar, lá atrás daquele Bom Preço da feira, por ali. Aí você vem para a loja, pega o seu papelão, leva na cabeça e bota na carroça lá. Agora parar o trânsito todinho, um faz, o outro faz, aí ninguém repreende, ninguém orienta, aí pronto, eles se acham donos e vão fazendo isso. Outra coisa que estão pedindo aqui para que eu aborde, eu vou abordar, porque o programa é feito para vocês e quando alguém me pede uma coisa, podendo dar, eu dou, podendo atender, eu atendo, mas isso aqui é você malhar em ferro frio, não vai resolver nada. Preços dos alimentos, tudo aumentou de novo. Meu amigo, virou de março para abril e os preços tiveram um aumento absurdo. É verdade, tudo que você está dizendo aqui, que mandou, falando aqui sobre o preço do mamão. Mamão, você chega na feira de Campina Grande, ou pelo menos chegava, aí tem lá aqueles balaios com mamão Formosa, né? Aquele mamão que chama Formosa, que o mamão brejeiro você não encontra mais, aquele redondinho, é o melhor que tinha. Hoje é tudo mamão de laboratório, é papaya, Formosa, não sei o que e tal. Você comprava 2 mamões de tamanho médio por R$5, saía R$2,50, às vezes era R$2 cada um. Aí ele disse que pegou um mamão de tamanho médio ontem no supermercado, aí é no peso, deu R$10 um mamão. E disse que o mamão papaya, que é aquele redondinho, menorzinho, que é bem docinho, tá mais barato do que o Formosa. Tá sim, Major, subiu tudo. Olha, açúcar aumentou de preço, feijão aumentou de preço, arroz, queijo. Quem compra, e eu gosto de comprar queijo mussarela, queijo prato,
Tudo isso aumentou. Desodorante aumentou de preço, sabonete aumentou de preço. Frutas em geral, meu amigo, legumes, verduras, negócio. Olha, um dia desse eu entrei ali num lugar, um chuchu era R$ 2,50, R$ 2,50 a unidade. Cebola, batatinha, batata roxa, tudo isso aumentou de preço. Um pé de alface no supermercado, no atacadão desse aí era R$1, agora é 4. 300% de aumento. É para se lascar, permitam-me a expressão. Só tem um jeito, faça do jeito que Germancano faz quando anota um gol pelo Fluminense. Aliás, nem marcou, né? O Fluminense ganhou, como gostava de dizer Juarez Amaral, na bacia das almas, na estreia de Renato Gaúcho. Dr. Tony Helson diz aqui que esse cenário que eu acabei de descrever, a carrocinha, o jumentinho magro, coitado, com sede, entendeu? Aí o dono da carroça, a mulher com 2 bruguelinhos, um com 2 anos, um com 1 ano, e o bucho pela boca, a tal terceiro ali, por causa da bolsa família, bolsa não sei o que, bolsa menino, bolsa gás, bolsa isso, bolsa aquilo, e 3 cachorrinhos. Aí tem hora que sobe todo mundo, enche a carroça de papelão, aí tem que encaixar a mulher, os 2 molequinhos, 3 cachorros em cima, aí sai aquela presepada, entendeu? No meio do trânsito, vem na hora um acidente. Meu Deus do céu, eu fico olhando assim, viu? Fico com pena, mas o que é que eu posso fazer? Não tenho o que fazer, né? Ele diz que lembra Vidas Secas de Graciliano Ramos. O professor Walter Carneiro pergunta se eu já tive time de botão de baquelite ou de quenga de coco com polimento dado lá em Caroca já. Tudo isso aí eu tive. Tudo que menino pobre tinha na época, eu tive. Só que eu fazia o botãozinho para jogar de quenga de coco. Meu amigo dava um trabalho ralando no cimento da calçada, numa pedra, até que um dia papai me deu um time de botão que era o Fluminense. Foi aí que eu comecei a torcer pelo Fluminense. Cada um tem um motivo, né, para torcer por um time, porque tem gente que diz, você torcer por um time lá do Rio de Janeiro, e o que é que tem? Você torce pelo time que você quer torcer. E todo mundo que torce por algum time de fora tem algum motivo. Ou o pai torcia, ou levou para o estádio uma vez, ou você viu um jogo, entendeu? O motivo foi esse. Eu ganhei um time de botão que era o Fluminense. Félix, Galhardo, Denilson, Cafuringa, pronto. Aí comecei a gostar do Fluminense. Hugo Mota diz que é mais importante votar as ações de Donald Trump do que a anistia. Pois é, Hugo Mota tá, meu amigo, era uma enrascada, viu? Total. Pedro Souza, meu amigo aqui do bairro do Catolé, boa noite, poeta Adalto Marques. Boa noite, meu amigo José do Egito, Graciano da Luz. Se você pegar uma nota de 50 e entregar ao barbeiro para pagar o seu corte de cabelo, ele pega aquela mesma nota de 50 e vai comprar alimentos e pipi, poropopó, e eu não vou ler isso tudo não, que está muito longa essa preleção, meu amigo Egito. Onde anda o nômade Araújo Neto? Quem escreveu aqui foi o doutor Wilson Siqueira. Olha, eu vi imagens hoje nas redes sociais do confrade Araújo Neto no café da manhã lá da ACI, porque hoje foi a inauguração da nova sede administrativa da ACI, que é próximo ao Parque da Criança, onde funcionava a casa do poeta. Eu recebi o convite do presidente João Pinto, mas não pude ir porque trabalhando, não podia faltar ao trabalho, mas de todo modo eu mandei para ele a justificativa. Meu amigo, meu colega Bastos Farias disse que a presidente da Federação Paraibana de Futebol, aqui, Michele Ramalho, ganha R$215 mil por mês. Vocês entendem por que é que alguém que chega à presidência da federação, de qualquer estado, não quer deixar jamais por isso. Genival Leal de Menezes foi assim. Depois entrou a família Gomes, Juraci, Rosilene, Douglas,
Vocês lembram quantos anos aquele pessoal ficou? Aí agora chegou a vez da Miss Michele Ramalho. Aí, meu amigo, só vai sair um dia se quiser, quando cansar. Quem mais aqui? Professor Luiz de Souza Luizinho. Desejo para todas as pessoas que nesse momento estão acompanhando o seu programa e para os jornalistas o nosso respeito por essa profissão, pois você dignifica tão importante tarefa, qual seja noticiar com responsabilidade o fato ocorrido e permitir que livremente as pessoas possam escolher. Obrigado, Luizinho. Eu disse hoje na TV, daqui a pouco, quando for rodar aqui o áudio da coluna política, vocês vão ouvir. Eu acho que nasci para isso, porque eu posso até não saber fazer jornalismo. Agora, eu sei quando o jornalismo é bem feito, entenderam? E Deus quis o ser superior que eu passasse por um estágio que poucos jornalistas passaram. Que estágio foi esse? O de jornaleiro. Primeiro eu fui jornaleiro, primeiro eu fui vendedor de jornais, para poder depois virar jornalista. Então eu conheço os dois lados da moeda. Outro dia também houve uma discussão ali, alguém veio me perguntar o que é jornaleiro. E jornaleiro tanto é a pessoa que vende o jornal, banca de jornal, banca do Orlando, banca da Suane, né? É jornaleiro. Como também é jornaleiro quem trabalha no jornal e não é jornalista. Mas aí você vai fazer como Luciana Gimenez. Como assim? Como é que você trabalha no jornal sem ser jornalista? Você trabalha no jornal sendo o quê? Na época, linotipista, diagramador, revisor, vendedor de publicidade. As pessoas das outras tarefas administrativas, todas ali eram jornaleiros, porque trabalhavam no jornal. E quem vendia o jornal, depois chamaram também de gazeteiro. Por quê? Não é que vivesse gazeando nada, é porque ele vendia a Gazeta. Os primeiros jornais brasileiros tinham o nome de Gazeta, Gazeta de São Paulo. Aqui nós tínhamos Gazeta do Sertão. Então ficou também essa denominação de gazeteiro. Mas eu fui vendedor de jornais, eu era jornaleiro e resolvi estudar para virar jornalista. Então, eu sei como é que fazia um jornal, eu sei como é que dobrava o jornal, essas coisas todas eu aprendi. Quem mais aqui? Gregório da Ramadinha. Boa noite, Paulo. O IBGE de Lula dizendo que está uma maravilha, nenhum camarada desse vai a uma feira comprar nem uma macaíba. Não, porque é o seguinte, o Gregório, você já viu um senador no supermercado? Eu duvido que você já tenha encontrado. Não é só os da Paraíba, não me refiro só aos da Paraíba, mas de qualquer outro estado. Cada estado tem 3. Eu nunca vi a senadora Daniela Ribeiro empurrando um carrinho no supermercado. Efraim Filho, eu acho que nunca entrou num supermercado. Ana Cláudia, mulher de veneziano, eu já encontrei, mas veneziano mesmo eu nunca vi. Nem um deputado federal, nunca encontrei nenhum no supermercado. Por quê? A esposa vai, a empregada vai, o mordomo vai, o assessor é quem vai, entendeu? Dinheiro não é problema. Então o cara entrega o cartão à mulher, ou ao empregado, ou ao assessor, vai lá. Aí dá a relação, compra isso aí, ele não quer nem saber se aumentou, se diminuiu, porque dinheiro não é problema, tem dinheiro sobrando, entenderam? É diferente de quem tem o dinheiro contado. Eu vou dar um exemplo ali de uma pessoa que eu conheço, que ontem estava assim, de bobeira, em casa, olhando para cima, coçando os olhos, entenderam? Aí disse assim, eu vou ali, aí foi. Aí quando chegou desse ali, tinha gastado R$1.000. Aí, mas peraí, você não disse que ia só ali olhar, mas foi, mas comecei a ver coisa, aí comecei a comprar, comecei a botar no carro, R$1.000, foram embora. E não era carro cheio não, Major. Então tá desse jeito, minha gente, é difícil. Quem mais aqui? Bebeto, lá de Coité. Tu estás com a língua tão afiada hoje. E tu estás achando? Ô Sueli, eu tenho língua afiada? Responda rápido. Feche os olhos e responda. Mas por que você está perguntando a Sueli? Porque ela escuta o programa, vez por outra.
Professora Jovita, eu tenho a língua afiada. Doutor Wilson Siqueira, o catedrático do Himalaia, eu tenho a língua afiada? Ou essa acusação é uma acusação improcedente? São 6h52. Que história é essa que você disse na abertura do programa que estão matando militares do Exército Brasileiro? Meu amigo, ali no Rio de Janeiro, não alisa não, quero nem saber. 2 sargentos foram mortos em Tinguá, lá em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os 2 militares trabalhavam no 25º Batalhão Logístico do Exército. Morreu também com o corpo queimado quando o crime aconteceu perto de um local onde acontece uma tradicional festa conhecida na região como Festa do Aipim, Festa da Macaxeira. O sargento que foi encontrado morto dentro do carro tinha 29 anos de idade e foi identificado como Mateus da Silva Souza. O que foi socorrido pelo SAMU tinha 24 anos e era o Jefferson Moura Gomes. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso e agentes fazem buscas, buscando encontrar os autores do crime. Os sargentos teriam sido executados por causa da cobrança de uma dívida. Um deles emprestou dinheiro para um cabo que tinha se licenciado no final do ano, cobrou e o cara não pagou. Quando ele foi cobrar por telefone, o cara disse, vem buscar o dinheiro. Aí, meu amigo, quando os 2 sargentos chegaram no local acertado para buscar o dinheiro, os milicianos atacaram. Deram tiro nas pernas dos militares e com eles dentro do carro botaram fogo. Vocês estão vendo como é que está o negócio? Desse jeito. O Comando Militar do Leste lamentou a morte dos 2 sargentos e informou que se solidariza com as famílias dos militares e que no dia de hoje estava prestando o apoio necessário aos familiares. Prestar dinheiro e cobrar lá no buraco do tatu onde o sujeito mora. Olha aí no que deu. Uma vez eu fui cobrar uma conta ali e quase me dava mal também, sabe? É perigoso, major. O presidente americano Donald Trump anunciou hoje que poderá introduzir tarifas adicionais de 50% contra a China, caso o governo chinês não volte atrás no aumento de 34% das suas tarifas de retaliação até amanhã, dia 8. Eita. Trump comentou que a decisão da China em reagir ao seu tarifaço e escreveu: a China emitiu tarifas retaliatórias de 34%, além de suas tarifas que já são recorde. Tarifas não monetárias, subsídios ilegais a empresas e manipulação maciça da moeda a longo prazo. O negócio está fedendo, hein? E curioso é o seguinte, você começa a ler, eu gosto de ler, já expliquei para vocês que é para ter condição, não é, Eliana, de chegar aqui e comentar esses assuntos, para não ficar dando voada e sem que os ouvintes me repreendam. Tem que estudar para apresentar programa de rádio e televisão, tem que estar atualizado. Essa tarifa, por exemplo, a menor tarifa qual é? 10%. O Brasil ficou nessa fila, nesse degrau aí dos 10%. Aqui os países do Mercosul, a União, o Reino Unido, a Inglaterra e outros lá que o Trump entendeu que deveria ficar em 10%. Agora, vocês sabiam que são 10% em cima dos 10% que já existia? São 10% em cima da tarifa que já pagava. Não é só 10, não. É engraçado. Então, onde ele botou 34, é 34 em cima do que já havia. Por exemplo, se o produto da China estivesse chegando até agora nos Estados Unidos com 10% de tarifa de importação, aí ele botou 34 em cima dos 10, major.
Passou para 44, vocês estão entendendo? É rolo. E de sexta-feira para cá, ou melhor, foi da quarta-feira, né, que ele anunciou? Foi, acho que foi na quarta, dia 2. Da quarta-feira até hoje, algumas empresas perderam em valores o equivalente a 3 trilhões de dólares, com as bolsas despencando, o valor das ações diminuindo. Vocês sabem o que significam 3 trilhões de dólares? Não? Procure saber quanto é o PIB dos Estados Unidos e quanto é o PIB do Brasil, aí você vai ter uma noção. O PIB é o Produto Interno Bruto, que é a soma dos valores de tudo o que tem no país. Produtos, e se juntou tudo. Então, tudo que tem nos Estados Unidos hoje, segundo os economistas, significam mais ou menos 33, 34 trilhões de dólares. Tudo, o PIB norte-americano. O PIB brasileiro passa um pouco dos 3 trilhões de dólares. Ou seja, o que essas empresas perderam em 5 dias é o que tem a soma de tudo que tem no Brasil. Olha só o abalo que está acontecendo aí por conta das decisões que foram anunciadas por parte do presidente dos Estados Unidos. Não brinque não, que o galegão parece que é doido mesmo. É doido de jogar pedra. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse hoje que a proposta do governo Lula de isentar do imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês pode abrir espaço para um debate mais amplo, incluindo a redução do imposto de renda das pessoas jurídicas. Hein? Atualmente, a alíquota do imposto de renda pessoa jurídica é de 15% sobre o lucro apurado, com um adicional de 10% sobre a parcela do lucro, que ultrapassa os R$20.000 mensais. E Hugo Mota também deu uma tacadinha hoje em Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Na sua avaliação, a política de Trump provoca incertezas e se assemelha aos desafios econômicos enfrentados após o 11 de setembro, quando houve aqueles atentados em Nova York. E Hugo Mota finalmente agora à tarde se pronunciou sobre o projeto de anistia dos envolvidos nos atos lá do 8 de janeiro. Ele disse que vai tratar o assunto com a serenidade que o tema merece, mas que o Brasil tem outras prioridades. O deputado disse que é necessário ter sensibilidade para corrigir exageros. Ontem, Hugo Mota foi pressionado durante o ato na Avenida Paulista. Ele disse que respeita todas as manifestações e que fica muito feliz quando a democracia grita. Você viu na TV o que Silas Malafaia disse ontem? O pastor Silas Malafaia foi um dos organizadores da manifestação, aliás, foi o coordenador. Ele cobrou de Hugo Mota para que ele resolvesse, que mudasse, que ele estava envergonhando o honrado povo da Paraíba. Se o Hugo Mota, depois da viagem com Lula, voltou com outro papo, com outra coisa na cabeça. O Mota é o seguinte, é Lula aqui pressionando o governo, o Supremo também pressionando para ele não botar isso em votação, e os colegas deputados querendo botar, principalmente o Centrão, não é? Então, vamos ver como é que fica esse negócio. Eu não queria estar em lugar dele, não, porque ele assumiu compromisso com todo mundo e agora não está tendo condição de cumprir. O dólar disparou 1,29%
e voltou hoje ao patamar de R$ 5,90 em mais um dia de pânico no mercado financeiro devido ao choque tarifário do presidente norte-americano Donald Trump. A cotação final, agora no final do expediente, foi de R$ 5,91, valor que não tinha sido alcançado desde o final de fevereiro. O pessimismo também afetou as negociações da B3, que é a Bolsa de São Paulo, e a Bolsa Brasileira fechou em forte queda de 1,31%. Mas teve bolsa hoje que caiu 7%, 8%. Lá em Nova York, a Bolsa Eletrônica Nasdaq chegou a marcar 8%. Depois o pessoal foi corrigindo, caiu, subiu e tal, por aí foi. São 19 horas com mais 3 minutos na Paraíba, 7:03. Deixa eu ver se eu consigo estabelecer aqui um contato agora com Brasília. Estou discando, dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe três, para ver se a gente conversa, nem que seja por 5 minutos, com o ex-governador Ricardo Coutinho, que anunciou que será candidato a deputado federal na eleição do ano que vem. Quem gosta de Ricardo vai escutar, e aqueles que também não gostam, que não votam nele, também vão ouvir a sua opinião, o seu conceito sobre temas que nós vamos abordar. Vamos ao telefone. Nós estamos em contato agora com o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, que cumprimenta os amigos ouvintes e telespectadores. Seja bem-vindo ao programa, Ricardo. Um abraço, Paulo Roberto, é um prazer enorme conversar novamente contigo e, através de você, com os ouvintes, os telenautas, enfim, os internautas. E estou à sua disposição, amigo. Como é que está a vida de Ricardo Coutinho em Brasília, na atualidade? Paulo, na luta, né? Você sabe que eu vim para Brasília, rapaz, da noite, literalmente foi isso, da noite para o dia. A Manta estava grávida de Jonas e a gente foi fazer um exame, um ultrassom comum e tal, aí tocou um sinal de alerta, e era um dia, no mesmo dia à noite, a Amanda veio para Brasília, porque a gente conhecia uma médica que, enfim, a gente tinha confiança, e eu vim outro dia, só fui fazer a mala e vim embora, e aí a gente teve que ir em busca de trabalho, cuidar da saúde também, né, para o nascimento de Jonas, que graças a Deus nasceu super bem, e eu, desde então, ajudo alguns prefeitos, alguns companheiros, né, nessa assim, condição, né, de percorrer os caminhos de Brasília, participo de reuniões, estou sempre em contato com os temas aí da Paraíba. Enfim, é uma vida normal, né? Mas está funcionando, está indo, estamos na luta, né? Como se diz. Pois bem, agora, ainda sobre a vida pessoal, como é ser pai depois dos 30 e ter um bebezinho aí para cuidar em casa? Você sabe, viu, que eu nasci, meu pai tinha 50 anos. Eu, quando eu tive Henrique, meu segundo filho, eu tinha 50 anos também, né? E agora com o Jonas, eu tinha 62, o Jonas está com 2 anos. Agora, é uma maravilha, né? Você renasce. Na verdade, eu acho que tem renascimento que é importante, porque você se doa, talvez muito mais do que você se doasse quando você é mais novo, né? Pelas atribuições, pela experiência, eu acho que por tudo, né? Então eu fiz uma promessa para mim mesmo, que desde que ele nasceu, que foi em março de 23, eu disse, eu vou passar no mínimo 2 anos sem me candidatar, coisa que eu não pude fazer nos meus 2 outros filhos, né? Mas eu vou passar no mínimo 2 anos para poder ajudar, né, no crescimento dele, enfim. Ricardo, tem prefeito de hoje que foi prefeito quando você era governador, e tem prefeito que era gestor quando
do seu governo que elegeu um sucessor, elegeu um parente, elegeu um amigo. Quando esse pessoal chega aí em Brasília, que você recebe, o que é que eles falam sobre o trabalho daquele tempo e o trabalho de hoje? Olha, eu escuto muito, para ser sincero, eu escuto muito assim, menções com conteúdo sobre uma grande diferença. Eu imputo essa diferença a como se fosse assim, uma perda da alma, do gênio, do interior. Eu vou te dar um exemplo claro. A educação. Né? Nós implantamos o ensino integral, os 2 expedientes, né? Nós fizemos reformamos praticamente 80% da rede, que não é pouca, né? Construímos 16 escolas técnicas, como essa aí de Campinas, né? Escola técnica, 16 pelo Estado, deixamos mais de 100 escolas como integrais e também técnicas, mas não era só a parede, não era só o cimento, era o conteúdo, né? Era o protagonismo juvenil para que essa moçada aí pudesse encarar a vida como cidadão, como cidadã. E as pessoas sempre que me encontram dizem que o nome continua, mas a alma foi perdida, né? A outra coisa que se diz muito é a velocidade das coisas. Eu sabe, se uma obra passasse 4 anos comigo, eu tinha um infarto, né? Porque não é possível, né? Enquanto você vê obras que passaram do primeiro mandato para o segundo, o governo atual, e que continua aí meio que se arrastando e tal, e quando termina, a qualidade está comprometida. Enfim, eu acho que isso tudo tem uma diferença muito grande, talvez não tem a história do olhar do dono, né? Dizem que o olhar do dono é que engorda o gado, né? Exatamente. Ou seja, o olhar, eu sempre tenho um olhar que é muito municipalista, né? Eu que eu passava na estrada, se eu visse um buraco, Paulo, eu na hora, para não perder sabe, o momento, eu mandava uma mensagem na hora mesmo. Nós quilômetro tal, tem buraco, outro dia o DR estava assim, está lá tapando, porque era assim que o Estado precisa funcionar. Tudo bem. Ricardo, e o olhar sobre o cenário atual da política paraibana? Faltando praticamente 1 ano e meio para a eleição, a gente vê em definição da oposição, ainda muitas articulações, desavenças, desentendimentos. Olhando de Brasília, qual é o seu diagnóstico? O meu diagnóstico é muito preocupante, Paulo, porque eu acho que houve um ressurgimento daquela direita mais fisiológica, né? Que é basicamente o centrão da política. Houve o ressurgimento dela nos espaços de poder, exatamente em função da identificação com o atual governador, porque ele pensa exatamente igual, né? E, ao mesmo tempo, houve o aparecimento da extrema-direita. Ou seja, eu acho que 2 retrocessos que a Paraíba viveu, né? E se você olhar bem, a condução das legendas ditas do campo progressista é uma condução que não consegue se impor diante desse cenário tão adverso. E eu acho que quem perde com isso é a candidatura à reeleição do presidente Lula. Eu sempre defendi uma tese de que, se você quer estar forte na eleição, cuide primeiro dos seus. Para você ter um exército que pode não ser o maior, porém é um exército preparado, um exército disposto, né, a lutar. Né? E quando você não consegue cuidar dos seus, estou me referindo aos partidos, progressistas, e fica nas mãos somente dos setores mais centristas, dos setores mais à direita, aí você perde a causa ideológica, né? Você deixa de interferir dentro da política através de ideias. Sim. Isso, eu penso, Paulo, que é preciso que nós, né, possamos redefinir os rumos da política paraibana, tornando-a novamente assim, uma política de um campo mais democrático e mais popular. Muito bem. Ricardo, e o seu olhar sobre
a atual bancada paraibana aí em Brasília, os nossos 15 representantes. Deu uma paradinha na ligação, deixa eu ver se eu consigo a reconexão lá de Brasília. Atenção, Ricardo. Por favor, está me ouvindo? Eu sempre digo que o Luiz é a melhor representação que o PT, a sua história toda, né? Ele representa, é a pessoa que mais representa o PT em toda a sua história, né? Então o Luiz tem uma ação muito marcante na área de direitos humanos, que é uma área que hoje em dia é difícil de você falar por razões óbvias, né? Mas o Luiz sempre foi 4 vezes presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Eu acho que é o único deputado com essa presença, né? Mas o restante é uma bancada que fica ali, sabe, recebendo os ventos, os ares do centrão, e eu acho que produz muito pouco, porque ser parlamentar, na minha ideia, Paulo, é você ter posição política, não é você não ter posição política, porque não é você, não como aqui emenda aqui, outra acolá, porque emenda todos têm, compreendeu? Quem chegar lá vai ter as emendas, que particularmente acho um absurdo você estar dispondo de 55 milhões de um deputado, por exemplo, por ano, né? E quando você soma com os senadores, dá 54 bilhões, que vê de bola, mais do que um programa, o maior programa de infraestrutura do país, que é o PAC. Então, para você pulverizar, para você não ter uma política pública, ou políticas públicas, que quem deveria definir seria quem fosse eleito para o executivo, quem fosse eleito como presidente. Porque, independentemente de se fosse de esquerda, de direita, de centro, mas é assim, o regime presidencialista é assim. E o Congresso fez um fundo que tem sido muito ruim, e a bancada da Paraíba, eu acho que acompanha isso, né? Eu penso que é preciso, mais do que nunca, ter uma renovação, né? Ampliar os espaços, porque quem vota, por exemplo, num candidato como o presidente Lula, penso eu, que deve avançar para votar no deputado federal, no senador, enfim, em candidaturas que sejam compatíveis com esse pensamento. Entendi. Essa é a chave da política. Agora, isso também torna desigual a disputa para quem está sem mandato. É o seu caso agora, que resolveu se candidatar ano que vem. E quem quer entrar no jogo da forma que você quer entrar, não tem as emendas, por exemplo, né? Sem dúvida. É uma desigualdade enorme, né? Porque razões óbvias, né? Na última eleição, eu fui candidato ao Senado sem fundo partidário, sem juiz me proibido ter fundo partidário. Sem fundo partidário, eu dependia do dinheiro pessoal para poder colocar gasolina no meu carro e poder ir para algum canto, ou seja, não podia contratar um falante, não podia contratar um carro de som, nada, né? E mesmo assim eu tive 431 mil votos, que a mim particularmente me encheu de alegria e de emoção. Mas essa disputa que nós estamos tendo, né, é uma disputa muito desigual, porque você joga dinheiro, né, para fazer com que os prefeitos tenham um papel fundamental na população, e a renovação sempre é muito difícil, a não ser quando o país, né, inventa de mudar, como inventou em 1974, você lembra muito bem, que se ganhou, o MDB da época ganhou as eleições do Senado de cabo a rabo no Brasil, ainda era a ditadura militar, né? Sim. Então você tem uns momentos que você tem um processo de mudança muito forte, né? Mas é muito difícil fazer essa disputa hoje, porque por conta do dinheiro mesmo, tem um derrame de dinheiro. É verdade. Também eu particularmente, eu confio muito na caminhada que eu fiz, sabe, Paulo? Eu confio muito nessa caminhada. As pessoas sabem da minha capacidade de trabalho, sabem que eu não discrimino ninguém, e eu vou chegar em qualquer município, seja de um grande como Campina Grande, a um pequeno como Cachoeira dos Índios,
Eu sei que eu vou encontrar lá grandes investimentos, grandes obras, né, que eu pude levar para aquele município quando eu tive a oportunidade de fazer isso. Muito bem. Então é isso, é uma disputa que você luta com as armas que tem. A minha são as ideias, né, é a minha postura e a minha história. Agora vai chegar o momento que Ricardo Coutinho vai dizer: eu vou para Paraíba, vou entrar na campanha e vou visitar prefeito e vou visitar os municípios. Está prevendo que isso aconteça quando? Olha, eu estou indo a Paraíba agora, já, dia 12, eu estou fazendo uns podcasts, uns lá, né, estou fazendo umas reuniões, vou fazer ali na região metropolitana de João Pessoa, e talvez dia 12, eu estou esperando a concretização de uma reunião com jovens em Campina Grande, e eu vou a cada mês, eu vou numa região e vou reunindo, vou conversando com as pessoas, vou reaprendendo, né? Porque tem muita coisa que está aí que eu preciso reaprender ou aprender as coisas novas, né? Que também são boas, como diria o poeta Belchior. Sem dúvida. Então eu tô nessa caminhada, vou fazer isso, né? E espero estar à altura de uma renovação na bancada paraibana, na Câmara dos Deputados. Tudo bem. Ricardo, para a gente finalizar, e essa nova missão de Dona Amanda, sua esposa, junto à secretaria da ministra Gleice Hoffmann? A Amanda foi convidada, né? Na verdade a Amanda em um mês passou por 3 setores. Ela estava como diretora do Departamento do Ministério da Saúde, foi convidada pelo líder da bancada do PT, Liliberto Farias, que é paraibano, para coordenar o gabinete, né, e o gabinete da liderança, portanto, fazer assim, a interlocução de toda a bancada do PT com os ministérios, e no mesmo mês, a ministra Gleice Hoffmann foi convidada para ser ministra, e veio aqui em casa e convidou a Amanda, né, para ser exatamente uma das secretárias desse ministério, que é importantíssimo. É um ministério que faz toda a articulação institucional, né, articulação com os deputados, com os senadores, com as emendas, tudo isso passa por esse ministério. E é bom frisar, Paulo, que eu não participei de nada disso, né? Não foi porque eu pedi, não foi em absoluto. Eu estou falando assim com a maior honestidade possível. Quem conhece a honestidade disso, né? Porque foi pela capacidade que ela tem, né? A Amanda conseguiu, durante 6 anos, ela foi secretária de empreendedorismo na Paraíba e acumulou com a Secretaria de Finanças. Pois é. Né? São duas pastas, né, que requer muito da pessoa. Ela deu conta, deixou nos cofres públicos 500 milhões de reais, mais de R$500 bilhão. Então, é uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de está lá, servindo ao Brasil, servindo ao presidente Lula, né, que nós sabemos como é fundamental que o presidente Lula continue a sua caminhada para devolver o Brasil àquela normalidade típica de uma democracia. Muito bem. Ricardo, quando vier a Paraíba, nos próximos dias, avise, se for o caso aqui em Campinas, a gente faz um programa de televisão. Você sabe que eu gosto das pessoas, mas gosto mais ainda quando elas não estão no poder. E eu acho que a gente deve ser assim. Há pessoas que só gostam do poder. Eu gosto das pessoas. E você é uma das pessoas que eu admiro bastante. Sou testemunha disso, Paulo. Tá? Sou testemunha viva disso. Um forte abraço, meu irmão. Até a próxima. E eu chego por aí. Pode ficar certo. Viu? Avise. Com certeza. Um abraço. Um abraço, Ricardo. A Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo. Sete horas
e 21 minutos. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a Vitrine Outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na Vitrine Outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 988824860 e peça a visita de um consultor. Rádio Camisa 10. O melhor da música. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Bem-vindo ao Nildo Utcoafia. Há mais de 40 anos, tratamos sua beleza com respeito. Espaço de conforto e satisfação, oferecendo a melhor experiência em beleza para você. Nildo Utcoafia, em Campina Grande, no São José, Partage Shopping e Heron Marinho, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Colégio Autêntico, um mundo de histórias, experiências e conquistas, sucesso e realização presente em cada fase da vida. Da infância e juventude, um projeto de ensino autêntico. Preparamos campeões para a vida. Colégio Autêntico, educação infantil, ensino fundamental e médio, Campina Grande e Patos. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Hora certa. 7h25. Acompanhe agora a coluna política do Em Dia da Rede Ita de televisão. Oferecimento Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. E Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. Meio-dia, 1 minuto. Estamos de volta para falar sobre política. Paulo Roberto, boa tarde. Gente, boa tarde. Tudo em paz? Tudo sob controle. Está comemorando o dia do jornalista, não? Rapaz, trabalhando, né? É a melhor forma, né? Levando a informação. Sem dúvida. Dia do jornalista, dia de aniversário da Rádio Caturité. Isso, 74 anos. 7.4, né?
Aqui só quem acompanhou a inauguração da Caturité foi Reginaldo, né? Ele acompanhou todas. Ninguém mais. Todas. Desde a Cariri, Exatamente. 49 a Borborema e depois a Caturité. Exatamente, né? todas. Pois bem, mas hoje é o dia do jornalista. Aliás, eu declaro publicamente que tenho muito orgulho de ser jornalista. Se tem aquela coisa assim, fulano nasceu para isso, eu acho que eu nasci para fazer o que faço. Estou no rádio desde 74 do século passado e na TV desde 83, eu acho que é o que eu sei fazer. Não é? Somando tudo dá quase um século, não é? Exatamente. Muitas homenagens e a gente aproveita para agradecer todas as mensagens das pessoas que nos assistem, nos ouvem no rádio, lê o que a gente escreve. E recebemos agora há pouco uma homenagem especial do 31º Batalhão de Infantaria Motorizada, que também é minha casa. O novo comandante, Tenente Coronel Campos, mandou, e o Tenente Roberto, que é oficial das comunicações, está aqui, dia do jornalista. No dia do jornalista, o comando do batalhão e demais integrantes agradecem e parabenizam a todos os profissionais de imprensa pela dedicação na busca da verdade, da liberdade de imprensa e da construção de uma sociedade mais justa. Vicente de Paulo Campos Júnior, que é o novo comandante, Tenente Coronel, muito jovem, por sinal, estive com ele no sábado pela manhã. E há pouco tempo, no caso. Há pouco tempo. Assumiu agora no começo do ano e com o doutor Evaldo Dantas da Nóbrega, que botou falta em você, porque queria você lá no museu dele também, participando de um café da manhã, viu? Qualquer dia eu vou aí, doutor Evaldo. Pois bem, mas minha gente, ontem houve a manifestação, o ato pela anistia, lá na Avenida Paulista, em São Paulo. O pessoal colocando o paraibano, o presidente da Câmara, Hugo Mota, naquilo que a gente chama de sinuca de bico, porque dizem que na viagem de uma semana com Lula para o Japão e o Vietnã, depois de muitas conversas, segundo os bolsonaristas e especialmente o pastor Silas Malafaia, Hugo Mota voltou com o coração macio, amaciado para o lado do governo, não quer pautar o projeto da anistia, e houve as manifestações. E nós separamos primeiro um trecho da fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Vamos acompanhar. Nós estamos aqui. Se a gente pudesse traduzir esse grande evento, esse mar verde e amarelo, em poucas palavras, essas palavras seriam liberdade, anistia, pacificação, esperança. A gente precisa de liberdade, porque só a liberdade vai garantir verdadeiramente a democracia. Nós precisamos da democracia, nós precisamos da liberdade. Só a liberdade vai garantir a segurança jurídica. Só a liberdade vai garantir a verdadeira representatividade. É estar no meio de vocês, é ouvir o que vocês querem, é ouvir o que vocês têm para falar. Tarcísio de Freitas, o ex-presidente Jair Bolsonaro, fez uso da palavra também. A gente não pode transmitir tudo, mas separa sempre um trechinho que a gente acha mais interessante. Vamos ver. Mas nós temos esperança. O movimento aqui hoje é pela anistia, pela liberdade das pessoas de bem. Mães, pais, irmãos, avós, pessoas que nunca pegaram em arma na sua vida. Tanto é aqueles dos condenados que estão respondendo o processo, não achei ninguém com qualquer passagem pela polícia. E digo a vocês, o golpe deles só não foi perfeito porque no dia 30 de dezembro de 22 eu saí do Brasil. Algo me avisou que alguma coisa ia acontecer. Se eu estivesse no Brasil, seria preso na noite de 8 de janeiro e estaria apodrecendo nas cadeias até hoje, ou quem sabe assassinado por esses mesmos que botaram esse vagabundo na presidência. Pois é, você viu aí a plateia, o público, faça os seus cálculos visuais, porque hoje tem briga até para isso. Uns dizem tinha pouca gente, outros dizem tinha muita gente. As imagens estão aí. E uma universidade do naipe, do nível da USP, a Universidade de São Paulo, se passar para estar reduzindo ou aumentando o público presente na manifestação da esquerda ou da direita, universidade que já foi considerada uma das mais importantes do mundo, talvez por isso é que a gente nunca ganha um prêmio Nobel. Acho que vamos morrer todos e não vamos ganhar um prêmio Nobel, porque universidade importante como é a USP, se passar por um negócio desse, de um lado e do outro, vale para os dois lados. Reduz um, aumenta outro, aumenta um, reduz outro, né?
E temos aí essa notícia que a gente colocou lá no Camisa 10. Multidão presente na Paulista, manifestação convocada por Bolsonaro. Então, a foto dele e da dona Michele aí, não é? A esposa dele. Silas Malafaia, o pastor que foi o coordenador desse ato convocado pelo ex-presidente Bolsonaro, desceu a lenha em Hugo Mota e especialmente em Alexandre de Moraes, o ministro. Eu acho que é aquilo que Bolsonaro, imagino eu, que o que Bolsonaro não quer dizer ou não pode dizer, por motivos óbvios, aí diz, vai lá Silas, fala Silas, e Silas falou. Lula, a esquerda e a Globo estão contra o povo honesto, patriotas, presos, condenados injustamente. Sabe por quê? Alexandre de Moraes cancelou as multas milionárias da Receita Federal a Globo, jornalistas e artistas. Por isso que a Globo apoia esse ditador. Denúncias e mais denúncias, né? Quem fala é quem tem que apresentar as provas. A gente aqui apenas reverbera, a gente aqui apenas repercute. O outro lado da moeda. O presidente Lula começou a semana viajando. E Lula tem viagens importantes essa semana. Aqui está a notícia de Lula viajando. Semana do presidente. Lula vai viajar a Minas, São Paulo e Honduras. Reunião da CELAC, acho que na próxima quarta-feira, temos aí, Anchieta, a agenda oficial do presidente. Saiu às 8 horas para Montes Claros, Minas Gerais. Chegou 1 hora e 15 minutos depois. Foi visitar a cerimônia de anúncio da expansão da fábrica da Novo Norclisk, em Montes Claros. Depois Lula parte para São Paulo, depois do almoço, onde chega por volta das 3 horas e participa da cerimônia de anúncio de investimentos e contratação do Mercado Livre, lá em Cajamar, que é a cidade na Grande São Paulo. 2 ministros do governo Lula estão em João Pessoa com agenda com o governador do estado, João Azevedo, Valdez Góes e Rui Costa. Olha a repercussão, aqui está. Na Paraíba, Rui Costa acompanha o andamento do novo PAC nesta segunda-feira. E qual é a agenda que começou de 9 para as 10 horas da manhã? Temos aqui a arte feita pela nossa produção. O governador João Azevedo se reúne nesta segunda-feira com os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, ocasião em que eles estão conversando sobre a execução e o andamento de obras do novo PAC aqui no estado da Paraíba. Pois é, Feira de Mangaio, lembra dessa canção de Glorinha Gadelha e do nosso inesquecível Sivuca? Fumo de rolo e arreio de cangalha, eu vim para vender quem quer comprar. Meu amigo, a Feira de Campina Grande passou a ser um dos alvos prediletos dos políticos, faltando 1 ano e meio para a eleição do ano que vem. E sabem quem veio visitar a Feira de Campina Grande no último sábado? Uma alma querendo reza. Isso é um desenho do que pode acontecer. Cícero Lucena, prefeito de João Pessoa, recebido pelo doutor Johnny Bezerra, ex-candidato a prefeito de Campina Grande, o homem da PB, prévio. Nós temos aí pelo menos 3 flagrantes dessa visita. Olha, Cícero na feira e doutor Johnny de lado aí da feirante. Tem mais? Comendo picado com o doutor Johnny, viu? Picado lá no banquinho daquele lá da feira, perto ali da feira. E olhando as frutas. Cícero Lucena, tá querendo coisa ou não tá? Pois é. Tem todo direito, não tem não? Deve ter algum motivo especial. E depois o pessoal me soprou que saindo da feira, eles foram ao Novo Bananal, ali na Manuel Tavares. E Cícero Lucena disse, quero mais picado, eu tenho que provar o picado do Novo Bananal. Ele tinha comido da feira, né? Provou do Bananal. Chegado. Fiz a sertanejo. Saiu para João Pessoa empanturrado de tanto picado. Boca Maldita de hoje, claro que vem da Avenida Paulista, ontem em São Paulo. Meu amigo, lá para as tantas, o ex-presidente Bolsonaro achou de dar um recado ao mundo, falando em inglês. Popcorn em inglês é pipoca. Se você compra um pacotinho daquelas pipocas de micro-ondas, pode ver que tem popcorn, que é pipoca em inglês. E ice cream é sorvete. Olha o recado que Bolsonaro deu na Boca Maldita Internacional de ontem. Eu não falo inglês. Uma grande falha da minha formação. Mas quero dar um recado aqui para o mundo. E depois eu faço a tradução para vocês. Popcorn,
and ice cream sellers sentenced for coup d'etat em Brasil. Ou seja, corneteiro, sorveteiro e pipoqueiro dando golpe de Estado no Brasil. É uma vergonha! Ele quis dizer foi que naquele 8 de janeiro tinha gente vendendo pipoca e tinha sorveteiro com carrinho de sorvete, todo mundo foi preso, todo mundo está na papuda até hoje. Mas não foi engraçado não esse trecho de Bolsonaro falando inglês? Dá para repetir, como diz aquele amigo nosso? Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'etat em Brasil. Pronto, deu recado em inglês. Você pensa que era só Dorinho Paraguaçu que sabia falar inglês? Aí Bolsonaro também fala. É isso, gente. Isto é Brasil. Você vai lembrar do nosso saudoso homem do programa da Rede Cultura, Rolando Boldrin. Isto é Brasil, lembra? Sim. Pois é. É isso, Anchieta. Temos amanhã, não na quarta-feira, aquela visita especial adiada a seu pedido, porque ela estava marcada para amanhã, com o Nildo Brito, mas ele agora há pouco passou uma mensagem: diga a um monsenhor que quarta-feira estarei esperando vocês. Pois é, rapaz, por um bom motivo, não poderia ir amanhã. Pois bem, tá tudo certo. Mas ainda bem, quarta-feira ele vai estar lá com o grande Nildo. Tá bom, Paulo? Até amanhã. Você acompanhou a coluna política do Em Dia da Rede Ita de televisão aqui no Cidade em Revista. Oferecimento Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. 99999 e Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. Horas e 38 minutos agora. Além do Dr. Tony Helrisson, que é médico psiquiatra lá em Fortaleza, Ceará, meu amigo Evandro Nogueira também está ouvindo o programa. Boa noite. Dr. Tony diz aqui que gostou quando o Ricardo Coutinho citou o Belchior. Muito bem. Quem mais aqui mandou mensagem? O poeta Adalto Marques, lá da cidade de Esperança. Carlinhos das Frutas, lá de Massaranduba, boa noite. Deixa eu ver o que é que tem mais, mensagem chegando. Porque as buzinas são os efeitos especiais. Isso é o pessoal que inventa, né? Não sou eu não. Grava aí o negócio, vamos fazer o negócio, bora. Aí o cara dá uma enfeitada que é para ficar diferente. Aqui tudo tem que ser diferente dos outros programas. Paulinho, eu estou tão feliz com a divulgação dos horários do Parque do Povo, mas era para amanhecer o dia durante todos os dias da festa. Foi a Neuma que mandou. Como é negócio? Amanhecer o dia todas as noites. Não, tem dia da semana, segunda e terça, até meia-noite. Aí tem os dias, as noitadas que vão poder ir até as 2 horas da manhã. E tem as noitadas que vão poder fazer farra até as 3 horas. Ela queria que fosse todo dia, amanhecendo o dia. Tá bom, tá certo. Agora são 19h41, 7 horas e 40 minutos. Você é um homem pessimista, seu Paulo Roberto, é o Chiquinho. Ele assina aqui com o Chiquinho. Você é um homem pessimista. Ouvi no rádio hoje de manhã que só essa semana Campina Grande tem mais de 1000 vagas de emprego. E eu sou pessimista como? Eu nem falei nisso hoje. Afinal das contas, Chiquinho, Campina Grande é a capital do trabalho. Onde tem trabalho, tem emprego. Tem não? Então,
Corra atrás dessas vagas aí, arranje uma para você. Aí curioso é que um rapaz acertou comigo acho que foi na quinta-feira, quarta ou quinta, não lembro mais. Aí ele disse, eu posso vir fazer o trabalho que o senhor quer, falando comigo. Ele disse, eu posso vir sábado. Aí eu disse, sábado não, porque eu tenho um compromisso já marcado. Vamos marcar um dia da outra semana, que seria essa semana, né, que agora. Aí ele disse, não, eu trabalho qualquer dia. Quer que eu venha domingo, que era ontem? Aí eu disse, venha. Quer que eu venha logo 6 horas? Eu disse, não, como é domingo, você pode dormir mais um pouco, descanse. É bastante você vir às 8 horas, tá bom. Aí eu ontem acordei 5h30, preparei as notícias, tudo, organizei a programação da rádio, tomei café, esperar o rapaz às 8 horas. Estou esperando até agora, não apareceu. Vocês estão vendo como está difícil conseguir alguém para fazer alguma coisa? Ou os caras não querem mais fazer nada, esperando essas bolsas todas por aí, ou quando acertam, aí não cumprem a palavra. Meu amigo Dr. Gildo Lima do Nascimento rodou a semana passada em Campina, atrás de pedreiro, marceneiro e serralheiro. Deu trabalho, major. Não, às vezes você chega, o cara está na oficina sem fazer nada, braços cruzados, olhando para a televisão, jogando dominó, baralho ali, aí você diz, ó, tem um negócio ali para fazer. Não, estou muito ocupado, estou sem tempo, é muito serviço. Ô geração preguiçosa da gota serena. Olha, se eu não tivesse feito uma cirurgia na coluna, eu já expliquei para vocês, quem me acompanha sabe que eu tive um problema sério. Esse serviço pesado que vez por outra eu tenho para fazer, quem faria tudo isso seria eu. É porque hoje se eu pegar uma pá, começar a encher de areia, joga para aqui, joga para ali, no outro dia eu não vou andar. E vai deslocar de novo as vértebras e tal, eu vou correr risco de ficar numa cadeira de rodas. Se não, eu faria tudo, major. Agora, o que está ao meu alcance, quando não é para pegar peso, alguma coisa assim, eu faço tudo. Só chamo alguém quando é algo que realmente eu não tenho condição física de ir fazer. As últimas notícias do programa de hoje, deixa eu ver aqui. CBF afasta árbitros após expulsão de atleta do Cruzeiro e o pênalti imoral que o cara deu aqui em Recife ao Palmeiras na partida contra o Sport. Afasta o árbitro, mas o resultado está mantido, né? O que é que tu achas de Alessandra Negrini? Amigo velho, está se referindo àquela atriz, muito bonita. Filé, bonita toda. Jeitosa toda, se você quer minha opinião, não tem esse negócio não. Quem eu acho que é, eu digo. Se eu achar que não é, também eu digo. E de Elton John, o que é que tu acha? Eu acho bacana as perucas que ele usa e aqueles óculos. O bicho deve ter uma coleção de uns 300 óculos. Notícia vem de João Pessoa, o desembargador Joás de Brito Pereira Filho é nomeado assessor especial da presidência da Associação dos Magistrados do Brasil. Agradecer aqui a audiência ao Leandro Ferreira e ao desembargador Horácio Ferreira de Melo Júnior. Sempre que pode estar ouvindo o programa, apareceu agora há pouco aqui no Facebook.
Conforme os senhores acompanharam aí na coluna política, 2 ministros do governo Lula estiveram hoje em João Pessoa, Valdez Góes e Rui Costa, o poderoso ministro da Casa Civil. O governador João Azevedo, depois da agenda administrativa, deu uma entrevista coletiva. A gente separou um trechozinho pequeno dessa entrevista coletiva do senhor governador e você vai acompanhar agora aqui no Cidade em Revista. Verdadeiramente, a volta do PAC, na forma como foi apresentado pelo presidente Lula, permitiu que a Paraíba recebesse, como está recebendo, 23 bilhões de reais de investimentos. Desses, boa parte é diretamente com o Estado e, logicamente, o restante com municípios. É importante entender que, independente do recurso vir para o Estado, as obras acontecem nos municípios. E isso tem transformado a Paraíba nesse grande canteiro de obra que a gente tem pela Paraíba toda. Imagine associar os 23 bilhões do PAC com os 11,5 bilhões do programa Paraíba 25-26 que nós lançamos agora em janeiro. Isso são investimentos importantes, por isso essa geração de emprego tão alta. E lógico, a Assembleia tem um papel fundamental nesse processo, que é garantir a governabilidade, não se perder tempo com picuinhas políticas, até porque toda demanda que o governo encaminha, que o Poder Executivo encaminha para a Assembleia, tem tido receptividade da grande maioria dos deputados da Paraíba. E isso tem feito com que a gente tenha uma agilidade bem maior do que em outros lugares. E o secretário de Infraestrutura e Recursos Hídricos do Estado, Deusdedito Queiroga, falou sobre o monitoramento dessas obras do PAC que foram alvo da visita dos ministros na manhã de hoje e começo da tarde em João Pessoa. Deusdedito Queiroga. Sem dúvida. Na verdade, a reunião ela serviu para a gente fazer um monitoramento completo. Todas as obras que foram selecionadas no PAC, desde 2023, 22, 23, no ano passado o PAC Seleções, todas aquelas obras selecionadas, foi feita uma apresentação geral e cada obra era tratada individualmente, com cada secretaria responsável, o DENIT estava presente, a Caixa Econômica presente, todas as secretarias do governo do estado da Paraíba que tem alguma obra no PAC estavam presentes e puderam apresentar, né, a situação atual, né, o status atual das obras. Então foi muito importante a reunião nesse sentido, para que a gente possa realmente destravar. Às vezes tem uma pendência de titularidade do terreno, uma pendência de projeto, e aí houve essa troca de informações com os órgãos federais presentes, em especial a Caixa Econômica, que a boa parte dessas obras tem um convênio assinado através da Caixa Econômica Federal, ou convênio de termo de compromisso, e a reunião teve esse objetivo, tratar obra por obra, destravar onde tem algum problema, para que a gente consiga iniciar as obras que é de iniciar. O PAC da Paraíba já tem algumas obras concluídas, eu posso citar como exemplo o canal Acauá-Araçagi, né, o lote 2, que foi concluído já. Tem algumas obras de execução importantes, como, por exemplo, a barragem de Cupsuri, a adutora, que vai assegurar água para a região metropolitana de João Pessoa pelos próximos 25, 30 anos. Nós temos, por exemplo, o Hospital de Trauma do Sertão, lá em Patos, que também já está em execução, e grande parte das obras ainda para iniciar, né, na fase de licitação. São obras, na maioria delas, grandes, que precisam de uma fase de planejamento importante, que estão, muitas vezes, dependendo de um parecer do Ministério ou da Caixa Econômica para, possivelmente, agora, nesse primeiro semestre de 2026, 2025, iniciarmos várias dessas obras. Então, a reunião teve esse objetivo, destravar, ver ponto a ponto como é que está a situação, para que essas obras realmente cheguem na ponta e venham servir a população paraibana. As coisas interessantes aqui. Durante as entrevistas aí que vocês ouviram, rápidas, do governador João Azevedo e do secretário Deusdedito Queiroga, uma amiga querida botou assim: Paulo, como é que se explica? Para você comprar um produto na loja da marca em Campina Grande, só divide em 4 vezes no cartão. O mesmo produto comprado direto da fábrica pela internet divide em 8 vezes, o dobro de vezes. Como é que se explica isso? Pois é, isso é uma política de vendas da empresa, é o que eu posso lhe dizer. Talvez porque você comprando na loja aqui, que deve ser uma franquia,
o pessoal naturalmente ganha comissão da fábrica, imagino eu. No que você compra direto da fábrica, ela não vai pagar comissão a nenhum vendedor. Então ela dilata o prazo, deve ser por isso, nesse sentido. Mas tem essas discrepâncias que a gente que gosta de comprar e de pesquisar percebe quando faz esse tipo de consulta. Ora, se você compra da fábrica, ela vai mandar deixar na sua casa. Não sei de onde vem, o importante é você comprar e receber. Aí você vai ter que sair de casa, vai numa loja, aqui, por exemplo, em Campina Grande, ou em qualquer cidade, comprar metade do prazo de pagamento. Não é estranho? Aí, claro que você vai preferir comprar pela internet. Recebe com 2 dias, 3 dias, está na sua porta. A não ser que seja algo que você precise naquela hora, naquele instante, naquele momento. Aí você vai na loja física e compra, porque já traz para casa, mas terá o prazo reduzido pela metade. Eu acho que por hoje chega. Já são 7h53. Já morri demais. O programa hoje teve movimentação. A conversa com o ex-governador Ricardo Coutinho. Teve aí o atual governador João Azevedo e o secretário Deusdedito Queiroga. E sempre que possível a gente vai conversar assim com alguém para ilustrar a nossa programação. Então, Geovita, Frade Capuchinho, Emanuel Ivan, Dr. Gildo Lima do Nascimento, Dr. Tony Helrisson, Marcos Farias em Esperança, Aloís 10 anos, vamos todos pedir as bênçãos para os que se reúnem nesse horário. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo agora está abençoado e eu fazendo aquele lembrete. Jamais teremos outra segunda-feira com a data de 7 de abril de 2025, porque cada dia é único. Eu espero que vocês estejam aproveitando este dia muito bem, como eu estou fazendo por aqui. É o dia número 97 do ano. Ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 268 dias deste ano da graça de 2025. Lembre-se, amigo, lembre-se, amiga, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Ele vem, defende o povo, faz o rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um novo nesse mundo louco da canção vista. Quando a noite vem chegando, vai comunicando, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o rádio turista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o rádio turista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. Paulo Roberto. Estamos concluindo o nosso programa desta segunda-feira, esperando sinceramente ter contribuído de alguma forma para esclarecer os fatos, através do bate-papo, da troca de ideias, da interação, nas reflexões que nós fazemos sempre a partir das 18 horas. A Rádio Camisa 10 FM fica no ar às 24 horas do dia, tocando canções maravilhosas, músicas das antigas, páginas musicais que hoje em dia as rádios comerciais praticamente nem tocam mais. Os nossos próximos encontros estão assim agendados. Amanhã, por volta do meio-dia, na Rede Ita de televisão, tem Coluna Política. Às 18 horas eu pretendo reencontrá-los aqui em mais um Cidade em Revista.
Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, Faz o dia a dia, microfone aberto. faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, No seu dia a dia. Paulo Roberto, No seu dia a dia. é Paulo Roberto. Você acompanhou A Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.